Fala, meus Alés, Panda fazendo um vídeo aqui pra vocês. Eu sei que eu tinha falado que ia rolar 2 vídeos por dia, mas infelizmente algumas coisas aconteceram. Então, tá no 1 por dia, mas logo estaremos de volta com 2 por dia, tá? Então eu resolvi alternar, né? O último foi de Ezio, então esse aqui vai ser um pouquinho diferente. Eu quero falar sobre um assunto que faz um tempinho que eu tô pra falar. Eu falo aqui no canal sempre, né? Esse tipo de coisa, mas eu acho que pra deixar bem claro, né? Gostaria de lembrar o que tá acontecendo com uma galera que tá fazendo um conteúdo, e eu falo, né? Por como eu falo sobre isso, é essa galera do Central aqui, que tá crescendo bastante, né? O canal tá crescendo bastante porque eles estão fazendo uns clickbaits bem conhecidos da galera que conhece esse tipo de conteúdo gringo, né? Eles estão virando, na verdade, um treta news de games, né? Então eles focam na cultura pop games. Então, por exemplo, ó, Ninja humilhou o hacker nojento ao vivo, né? O uso de caps aqui. Entenda como o streamer Ninja conseguiu detonar um hacker nojento ao vivo. E aí já faz um juízo de valor aqui do hacker, né? Então, aí depois tem, vamos rir da Activision. Activision elogia horríveis microtransações de Black Ops. Parece piada, mas a Activision elogiou e adorou as microtransações de Black Ops 4. Aí tem a fonte e tal. Aí tem esse aqui, ataque injusto. YouTuber Gamer levou 112 strikes injustos. Entenda a história do YouTuber Gamer que levou 112 strikes injustos da empresa que ele mesmo ajudava. E esse caso aqui é o caso que eu queria falar, né? Aí tem outras matérias aqui, é todo dia vários, um ou 2 vídeos por dia, né? Pra ter bastante, o crescimento você vê exponencial, né? E aí muita gente fala, Panda, você tá com inveja dos caras, porque os caras, não, cara, não é por isso, né? É pelo simples fato seguinte, que essa galerinha aqui, que eu acho que é o Lion, né? Lion e o outro menino, não sei o nome, os 2 rapazes que fazem, eles estão tomando, né, um pouco esse aspecto de jornalismo, né, de games e tal, colocando matérias. E aí você abre o Twitter hoje e vê notícia, pô, o Micali foi mandado embora. Quer dizer, a gente tá vendo o quê? Produtores de conteúdo tá tomando lugar de jornalista. E muita gente tá batendo palma pra isso, tá achando legal, né? Tá achando que esse é o caminho. Então, uma das coisas que a gente tem que saber é por que esse fenômeno tá acontecendo. Pela polarização política, básico, né? A gente vive numa era hoje que jornalismo tá... Nossa, o que a gente tem que fazer é criticar o jornalismo, porque o jornalismo é só fake news e tal, né? Então o jornalismo hoje tá bem... estão colocando para baixo mesmo o jornalismo, né? Imagina então o jornalismo de entretenimento, que é o mais moderno dos jornalismos, e imagina o jornalismo de videogame, que é o mais novo nessa pencha de jornalismo de entretenimento. Então é bem fácil de você criticar e atacar, né? E às vezes tem razão, sim, né? Tem alguns caras que realmente eu tenho vergonha de ter, de participar, né? De ser da mesma profissão que essas pessoas que se dizem jornalistas, né? Mas o interessante, eu queria voltar para esse assunto aqui do Supmato. O Supmato, ele é um youtuber norte-americano que faz conteúdos de Borderlands, né? Ele é focado no Borderlands, no jogo da Gearbox, da Take-Two, né? A produtora Take-Two, do Borderlands, e ele faz bastante lore, a história dos personagens e tal, né? Então ele é focado, assim como eu sou focado no Ezio, ele é focado em Borderlands. Vai lá, faz um monte de conteúdo e tal. E saiu uma matéria que o Central fez, né? Essa matéria, se você quiser ver o vídeo aí depois, né, eles falando sobre o ataque injusto ao YouTuber Gamer e tal. O Supmato, ele acabou recebendo aí alguns strikes da Take-Two em relação ao Borderlands, e também confessou, né, ele falou que teve 2 detetives mesmo foram lá na casa dele para investigar ele, e tudo começou quando ele começou a vazar alguns conteúdos do Borderlands 3. Borderlands 3 vai sair em setembro, não tá, ainda tá sob, né, quem tá testando ele tá sob o NDA, o Non-Disclosure Agreement, e aí ele teve algumas informações sobre o jogo e começou a divulgar, né? E também ele cobrava uma grana pra galera entrar nesse Discord dele aqui. No Discord dele, ó, torne-se um membro do canal, e aí você ganhava acesso a algumas coisas lá que eram os leaks, né, os vazamentos do jogo. Ou seja, ele estava cobrando pra galera para poder entrar, os fãs de Borderlands terem acesso a esse material, né? Tudo isso a Take-Two informou, né? Mas a Take-Two também estava errada nessa situação de ter mandado o detetive, né? Ir lá para fazer né? Como a galera descobriu que as empresas de games não são tão boazinhas, assim. Se você cavucar mais, galera, a Valve também não é, Blizzard muito menos, CD Projekt também não. Corporação é isso, né, galera? Visa o lucro, e algumas são menos piores.
histórias, é isso que a gente pode esperar, né? Mas assim, a narrativa de que esse menino é um menino muito bonzinho e que esse menino aqui não fez nada de errado, ela não funciona muito bem quando você começa a investigar mais a fundo. Por exemplo, esse negócio de cobrar das pessoas para poder participar do Discord dele, né? Isso aí e tem dos leaks, né, do jogo, coisas que são proibidas, que ele conseguiu com pessoas que estão participando do beta, gente que vazou de lá, né? Que basicamente ele deu a desculpa seguinte, que ele conseguiu achar algumas informações vendo Twitter, ele viu um trailer do jogo, né? Aí ele viu uns códigos que tinha no trailer do jogo, foi atrás da conta do Twitter dessa pessoa, apesar do Twitter estar fechado, travado para quem não era amigo e tal, não conseguia ver, dava para ver os thumbnails, então ele baixou os thumbnails, ele fez um excelente trabalho de detetive, só que não é só isso, essa foi a desculpa dele, as pessoas descobriram que ele cobra, assim, ele tem pessoas que estão dentro da Gearbox, mandaram informação para ele privativa, mandaram informação privada, mandaram um monte de coisa que não tinha, ele não tinha, né, ele não poderia publicar, ele não poderia fazer, ele não poderia colocar se ele estivesse participando, né? Então outras pessoas mandaram para ele publicou. Aí muita gente pode falar, mas Panda, puxa vida, se ele não tem nada a ver, ele não assinou o acordo, então ele só tá passando, né, as coisas, é como fosse um vazamento de jornalismo, né? Igual o Greenwald tá fazendo com os chats do Moro, etc. Então, mas aí que tá, galera, o interesse público tem que estar sempre pautado nisso, né? Essa diferença que faz de um canal que sabe, né, tem um pouco de estudo sobre, apesar de não ser muito difícil, é necessário você estudar jornalismo para você saber, por exemplo, o Greenwald liberar esses arquivos aí, se foi o chat ou não, se o hacker de Araraquara, o russo, paga em Bitcoin, não interessa. Interessa que ele viu um interesse público em liberar essas informações, assim como antes ele fez pautou, né, a liberação das informações que o Snowden fez, né? Foi ele exatamente o mesmo jornalista também que fez. Ou seja, para o jornalista liberar esse tipo de vazamento, tem que existir um interesse público. Qual é o interesse público em lançar, em spoiler, né, em estragar o jogo com novidades do jogo que não saiu ainda? O interesse não é público, o interesse é aumentar o número de inscritos. E como a gente vê sempre nesse tipo de coisa, né? Você vê o número, depois da treta que aconteceu, ó, ele tava ganhando, 380, 60, 100, 50, tá. Começou a treta, ó, foi pra 1.400 por dia, ó, olha só. Deu uma quedinha aqui, ó, 500, 700, mas mesmo assim tá tendo bastante divulgação. É aquele negócio, né? Treta, falem bem, falem mal, falem de mim, o negócio sempre vai divulgar, né? Então aí a gente vê essa preocupação que eu tenho. Por exemplo, se você assistir esse vídeo do Central, você vai achar que o menino é um inocente, é um santinho, e a Take-Two é extremamente malvada, corporação maligna, né? E aí você vai vendo aqui esses juízos de valores que os rapazes do Central colocam nos seus thumbnails, e inclusive, por exemplo, essa opinião que eles dão sobre os jogos. Por exemplo, eu tentei ver uma análise crítica deles sobre alguns dos jogos aqui, mas extremamente superficial, não me agrada, né? Não é adequada para o meu nível eu quero saber mais a opinião sobre o rapaz, é só coisa requentada de baixo nível. Mas isso não tem problema, isso é subjetivo e todo mundo tem direito de fazer isso, tanto o produtor de conteúdo quanto o jornalista, tanto faz, ou pessoas como, né, que são os dois, no meu caso. Agora, a preocupação que eu tenho é quando faz uma matéria supostamente jornalística e não se pauta no código de ética do jornalismo. Então essa é uma dica aqui pra galera, não só o Central, mas você também que tá interessado de começar a fazer conteúdo, ser produtor de conteúdo, não é porque você não é jornalista, não estudou jornalismo, que você, mesmo porque não é necessário o diploma mais, né? Mas é interessante você saber algumas das condutas. Eu vou deixar o link aqui na descrição, qual é o código de ética dos jornalistas, né? E também, assim, a importância de você saber distinguir, saber trazer todas as informações, os dois lados, não só o da empresa, mas também o do youtuber, né? E a reclamação da empresa e também a reclamação do youtuber, porque pode dar, aparentemente, eu tô defendendo a empresa. Não estou, eu acho erradíssimo. A empresa, o caminho correto, se ela acha mesmo que foi lesada, seria entrar com uma carta famosa, né? O famoso cease and desist, né? São as cartas pro cara parar de quebrar as informações, como a Nintendo faz, né? Ou outras empresas fazem, aciona judicialmente. Não tem que mandar o detetive na porta do cara pra oprimir o cara, pra ver se o cara para de vazar as coisas do jogo, né? Não é por aí que funciona. Existem vários problemas nessa, né? Problemática disso aí é gravíssima. Não vamos entrar nesse caso, nesse vídeo. Agora, também não é o caso do youtuber santinho bonzinho, pobre,
coitado desse youtuber, né? A gente tem que sempre analisar os dois lados e ver as coisas certinhas pra gente poder dar opinião, tá? Então eu vou deixar um link aqui na descrição. Quanto mais gente fazendo conteúdo, mais interessante. Só que eu acho interessante ter essa preocupação, né? De quando você for fazer um conteúdo, de ouvir os dois lados, porque isso aí, senão você acaba ficando, né, como tá ficando o canal central, tá ficando um treta news de games, focado só nisso, né, e é aquela fórmula super fácil, né, bota um gameplay ali de fundo e começa a fazer, olá, sejam muito bem-vindos. Como sempre, se você curtiu o vídeo, aquele joinha ajuda bastante. Se você não curtir, não tem problema, deixa aí o dislike, coloca aí nos comentários. Se você quiser me xingar, se você é fã do Central, não tem problema. Se você for do Central também ficar chateado, não tem problema, pode deixar. Aproveita e pega o link aí do código de ética dos jornalistas, é bom isso aqui, dá uma lida. Comece a seguir isso aí, porque vocês têm potencial, dá pra fazer uma coisa legal, mas tenta fazer, né, tem que tentar pelo menos ser objetivo e imparcial. É isso, na base é isso, beleza? Como sempre, beijo, panda, até o próximo vídeo, fui.